Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começando mais uma edição do Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, rádio feita pra você. E hoje é sábado, dia 7 de setembro. 7 de setembro é comemorado o dia da Declaração de Independência do Brasil, ocorrida em 1822. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. E Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós renovamos aí o nosso boa tarde a você para ficar conosco aqui nesse Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, o seu programa semanal que traz informações relevantes e entrevistas exclusivas para você ficar por dentro aí dos principais assuntos da nossa cidade e região. No programa de hoje nós vamos relembrar a importância do dia 7 de setembro na nossa história, com a presença do jornalista e historiador Fábio Miranda. Ele vai nos trazer um panorama sobre os eventos que marcaram essa data tão significativa para o nosso país. E no segundo bloco, o foco será a inclusão e o trabalho essencial que é realizado pela APAE de Itapetininga. Nós estaremos recebendo a diretora da APAE, Juliana Kobat, que vai compartilhar conosco a trajetória da instituição em Itapetininga e a sua importância, bem como falar sobre o Setembro Verde, que é o mês dedicado à inclusão das pessoas com deficiência. Preparem-se para mais um programa repleto de história, conhecimento e reflexões importantes sobre o papel da inclusão na nossa sociedade. Fiquem conosco. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. E como mencionamos na abertura, hoje feriado 7 de setembro, dia da independência. Nosso convidado especialíssimo hoje, Fábio Arruda Miranda, para falar conosco sobre essa data. Boa tarde, Fábio. Para começarmos aí com o seu relato, traça para nós aí um contexto histórico que culminou na independência do Brasil em 7 de setembro. Antônio Luiz, como eu me sinto à vontade aqui na Rádio Super Difusora, muito obrigado por mais uma oportunidade de conversar com os ouvintes da Super Difusora. Na verdade é uma prosa mesmo, né? A casa é sua, né? Aqui é a nossa sala de visitas. Eu agradeço demais a boa vontade de vocês. E hoje, feriado nacional, dia 7 de setembro, realmente é preciso tocar nesse assunto, falar da nossa independência, como você já antecipou, 7 de setembro de 1822, portanto, há 202 anos atrás. Se a gente for fazer uma análise aí comparativa com o velho mundo, né, o continente europeu, a nossa independência ainda é uma criança, né? Ainda é uma jovem, e eu acho que é jovem mesmo.
ela ainda é preciso tocar no assunto sempre da independência. Eu até diria que independência é algo que se conquista no dia a dia. A cada criança que passa por um processo de inclusão, que vai ser tema aí da próxima entrevista, nós estamos avançando na nossa independência, né? Independência lembra soberania, lembra autonomia. Em 1822, nós tínhamos o Dom Pedro I, né? Você perguntou do contexto. Eu vou resumir de uma forma bem simplória, para não ficar falando em datas, nomes, para o pessoal poder entender de forma mais didática. Dom João VI veio para o Brasil literalmente fugido da invasão napoleônica, né? Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal e Dom João VI pegou toda a família real portuguesa, botou no barco e vieram para o Brasil. A família toda veio trazendo a corte toda para o Brasil. E aqui passou a ser, o Brasil deixou de ser colônia para fazer parte do reino português. E lógico, se era aqui que estava morando o rei, aqui passou a ser praticamente a sede do reino. Dom João veio, fundou o Banco do Brasil, fundou faculdades, promoveu um desenvolvimento econômico muito grande, desenvolvimento social muito grande para o Brasil. Pois bem, resumindo a cronologia, se ele veio para o Brasil, ele deixou Portugal sem ninguém tomando conta. Então, houve uma revolução do Porto, lá em Portugal, os portugueses clamando exigindo a volta do rei. O que o Dom João VI fez? Precisou voltar para Portugal para não perder o trono lá. E deixou o filho aqui. Deixou o filho, não sem antes deixar um recado. Tome conta do Brasil antes que algum aventureiro o faça. E assim foi. Dom João voltou para Portugal, deixou o filho, Dom Pedro I, aqui no Brasil. Não foi um processo pacífico, tranquilo. Às vezes a gente ouve falar que o Brasil é um país tranquilo, pacífico. Não foi bem assim. Dom Pedro I teve uma dedicação muito grande para manter o país unificado. Viajou Brasil afora, de norte a sul, mantendo a integridade do país do formato que a gente conhece praticamente até hoje. Até que ele começou a receber pressão do pai, né, ou vamos dizer do pai, rei de Portugal, exigindo uma maior participação econômica do Brasil. Tá? O Brasil rumo a uma autonomia. O filho, certo dia, o Dom Pedro I, numa dessas viagens para São Paulo, né, a sede do Dom Pedro I era no Rio de Janeiro, ele se depara no meio do caminho, às margens do rio Ipiranga, como conta a história, para ali para fazer um descanso, um pouso, e recebe correspondências vindas do Rio de Janeiro. Nessas correspondências, a esposa dele, Dona Leopoldina, junto com José Bonifácio, comunicavam Dom Pedro. Em outras palavras, dizendo assim, não dá mais para aguentar o seu pai. Não foi com essas palavras, mas estamos sofrendo uma pressão muito grande de Portugal. Não dá mais para continuar nessa situação. Pedro, tome alguma decisão. Eis que isso teria acontecido no dia 7 de setembro, ali às margens do rio Ipiranga, repito, quando ele tira do seu chapéu a insígnia que ligava Brasil a Portugal, teria jogado no chão e dito algo como não podemos mais caminhar com essa dependência. Então, vou lutar pela independência, e gritou independência ou morte. Que continua ecoando até hoje, né? Não tenha dúvida, continua ecoando até hoje. A independência teve resultados imediatos. Um deles, Antônio Luiz, pouca gente fala isso até nos ensinos da escola, que foi preciso a intermediação da Inglaterra, porque Portugal tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra. E Portugal pleiteou ao Brasil alguma coisa do tipo assim, tá bom, eu te dou a independência, mas você vai ter que pagar o investimento que nós fizemos aí no Brasil. E o Brasil acabou aceitando esse acordo e saímos dessa independência com uma dívida, um compromisso imenso, dessa vez direto com a Inglaterra, porque Portugal falou assim, eu vou pagar minha dívida com a Inglaterra através do crédito que eu tenho no Brasil.
e nasceu aí a nossa primeira dívida externa. Pois é. Que demorou anos para pagar. Arrastou, Muitos anos. Fábio, e o que mudou no Brasil, assim, imediatamente após essa declaração de independência? Bom, um país novo. Praticamente ali foi um segundo nascimento do país. O país enquanto nação, né, enquanto a necessidade de ter uma constituição própria. Ou seja, se desligou do sistema de governo de Portugal. Então foi o nascimento mesmo do Brasil. Ali foi preciso repactuar o federalismo, os estados, quem que ia mandar no país, quais são as leis que iam vigorar no país. Então a elite, sempre a elite, né, Antônio Luiz, se reuniu, já havia deputados, já havia um sistema democrático, vamos dizer assim, dividido em diversas formas, casas de poder, casas de lei, né? O Senado, o Congresso. Então eles foram se reunindo e formando isso que a gente chama de país hoje. Né? Demorou algum tempo, mas fizeram uma primeira Constituição, praticamente ditada por Dom Pedro I. Né? Não havia o que a gente conhece por ambiente democrático, né? E ali começou o país. Ali a gente teve o conceito de país. Ali as artes, a cultura, teatro, passaram a ter uma valorização muito grande. Né? O idioma português passou a ser cada vez mais valorizado com a característica de brasileiro e não mais de portugueses. Como eu já falei rapidinho, não foi uma independência pacífica, houve muitos movimentos internos ao país de tentativa de reverter essa independência, e a gente deixou de ter um vínculo econômico que antes era com Portugal, a gente passou a ser uma colônia econômica ligada à Inglaterra. Ou seja, teve lá suas consequências, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, Fábio, eu me lembro que quando eu era criança, frequentava ali a escola, havia aquela imposição e aquele sentimento também, claro, de civismo, de darmos aí a importância às nossas cores, nossa bandeira, nossas armas, enfim. Hoje, depois parece que arrefeceu um pouquinho, né? Mas esse sentimento, qual a sua opinião em relação a continuarmos comemorando aí data importante, né? Talvez a principal data aí do nosso país, que é o 7 de setembro. Bom, aí eu coloco um pouco aí de opinião pessoal, me permito, Antônio Luiz. Acho que a gente deve continuar comemorando, sim, o 7 de setembro. Eu sou a favor que tenha desfile cívico, as escolas se mobilizam, os escoteiros vão para as ruas. Eu acho que isso não deve parar nunca, tá? É uma marca que remete ao nosso conceito de nação. Né? E isso a gente tem que valorizar sempre. Por que isso? E eu me permito te fazer uma pergunta, Antônio Luiz. Você não tem orgulho de ser itapetiringano? Sim, muito. E a gente tem que repetir isso. Né? Então, no caso de Itapetiringa, dia 5 de novembro, sim, temos que valorizar, temos que comemorar, temos que fazer desfile de rua, porque é um momento onde você pode passar para os seus filhos, netos, para toda a comunidade, um dia, pelo menos, onde você exacerba esse seu amor à pátria. Então, assim, dia 7 de setembro, como eu falei no começo, a independência se conquista dia a dia. A cada criança que entra numa escola para alfabetização, a cada jovem que consegue o seu primeiro emprego, a cada criança excluída que faz a sua matrícula no MAPAI, por exemplo, ela está resgatando ali naquele momento a independência, a autonomia, o sentimento de patriotismo. A gente não pode confundir patriotismo com política, porque eu sou brasileiro, sou paulista, sou itapetiringano todos os dias, né? Não apenas no 7 de setembro. E é isso que a gente tem que disseminar. Eu acho que todo mundo deve ter orgulho desse nosso país. E cada um de nós é responsável na sua partezinha a contribuir pela independência a cada dia. E não foi simplesmente um grito que definiu tudo, né? Todo um processo, né? Uma história aí que vinha se arrastando já antes dessa declaração e que depois prosseguiu, e hoje estamos aí, né? Nosso Brasil mais forte do que nunca, claro que tem aí as dificuldades, como todo o restante do planeta também tem, mas cada um de nós tem uma pequena parcela aí a dar de contribuição, né? Sem dúvida, sem dúvida.
Eu digo que a forma de cada um participar é exercendo a sua cidadania. Né? A gente valorizando o Brasil, a gente respeitando o Brasil. E lamentar um pouquinho que isso está ligado ao militarismo. Né? A civilidade, né? A cidadania não tem nada a ver com militarismo. A gente vê aí um discurso aí político, tal, falando, porque para eu ser o meu cidadão, exercer o meu direito cívico, não tem nada a ver com militar. É verdade. Né? É civismo. Né? Até eu prefiro trazer para a sociedade civil. É valorizar, é falar bem do país, é lutar para que ele seja melhor sempre. Na geopolítica internacional, Antônio Luiz, distanciando um pouco o nosso assunto, é muito comum as nações brigarem umas com as outras por questão econômica. Olha que lamentável que a gente acompanha no mundo aí a Ucrânia, em guerra lá com a Rússia, né, lá em Israel e Palestina, que nunca se entenderam. Então, assim, é preciso respeitar a soberania dos países. Né? E uma nação se constitui de um grupo de pessoas num determinado espaço geográfico que tem um regime de leis próprio e que deve atuar pela prosperidade coletiva. Né? Não só de mim, ou da Juliana, ou do Antônio Luiz. Não. A independência é do país como um todo. Né? E o eco, né, de 7 de setembro, eu acho que serve para essa reflexão. Legal. Muito obrigado, então, professor Fábio Arruda Miranda, por essa aula aqui neste 7 de setembro e obrigado por atender aí o convite da nossa produção. Antônio Luiz, eu agradeço demais. Eu acho que vocês fazem muita média comigo, porque tem tanto historiador bom na cidade, tantos historiadores melhores do que eu. Então, eu agradeço a simpatia. Eu sou um historiador por admiração, sabe? E fico muito feliz com o convite aqui. Desejo uma ótima tarde para todos, que aproveitem bem esse feriado de 7 de setembro. Além do conhecimento, ele tem essa modéstia que o caracteriza como um grande cidadão itapetiningano, um grande brasileiro. Fico nervoso aqui ao seu lado, Antônio Luiz. Sou um jornalista aí que me emociona cada vez que eu ouço o Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Fábio. Vamos ao intervalo e voltaremos já já com a sequência do Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, conversando com nossos amigos da APAI. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, estamos retornando com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, depois dessa aula aí do Fábio Arruda, né? Fábio Arruda Miranda. Agora vamos falar de APAI. Nós estamos recebendo hoje a diretora Juliana Kobat para falar um pouquinho sobre as atividades da APAI, sobre um pouco da história da instituição, né? Então, privilégio de recebê-la aqui. Muito boa tarde, Juliana. Boa tarde, o prazer é todo nosso, todo meu. Eu agradeço imensamente pelo convite e pela oportunidade de a gente falar um pouquinho dessa vida apaixonada. Verdade. Olha, eu creio que todo mundo já ouviu falar de APAI, né? Já sabe alguma coisa, mas eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a história da APAI em Itapetininga. Bom, a APAI, ela nasce de uma família e de um grupo de amigos que se propuseram a lutar pela dignidade da pessoa com deficiência. Então, a APAI, de início, ela não tinha prédio, era um grupo reunido na igreja, em casas cedidas pela prefeitura, até que foi cedido aquele lote que é ali na Paulo Aires e, com muito sacrifício, foi construído prédio a prédio. Hoje nós temos uma estrutura que comporta 315 usuários. Mas naquela época, as coisas eram bem diferentes. A Maria Eugênia, o pessoal que conviveu com o pessoal que fundou a APAI, conta que aquela área era um brejo. Então, assim, imagine, né, um brejo, aquela missão ali inicial, onde não se tinha tanto incentivo, até políticas públicas voltadas para essa temática, né, a pessoa com deficiência. Então, foi muito na garra, no amor mesmo, para
para que a PAI chegasse a ser o que é hoje, com 53 anos aí de muita história de luta e de conquistas. É uma história que vem aí sendo, né, muito significativa para Itapetininga. Bom, agora, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os desafios, né? Eu me lembro que eu joguei futebol lá, viu, Juliana? É mesmo? Ali era o campinho de futebol, depois foi melhorado, virou o campo do Estrela, e a gente disputava lá o futebol amador, futebol varziano, né? E hoje é o prédio que abriga, né, todas essas atividades aí tão importantes da APAI. Agora, eu queria que você falasse dos desafios enfrentados pela APAI desde a fundação. Então, como eu falei para você, eu acho que os maiores desafios é a comunidade enxergar a necessidade da inclusão da pessoa com deficiência. Eu acho que os maiores dificuldades dessas pessoas que iniciaram o trabalho é deixar de ser um problema familiar para ser uma responsabilidade da comunidade, para virar uma política pública, para ser enxergado como prioridade. Então, eu acho que os maiores desafios foram estes. O Brasil era outro, a nossa mentalidade era outra. Então, assim, a gente sabe que o tempo não contribuiu muito. Porém, não foi barreira para que essas pessoas continuassem na luta e conseguissem avançar tanto na inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu acho que os maiores desafios eram esses. Falta de política, falta de interesse da comunidade, era enxergado muito como uma situação familiar, um problema familiar, tanto que muitas dessas famílias que tinham pessoas com deficiência deixavam a pessoa escondida dentro de casa, no isolamento familiar. Por quê? A responsabilidade é sua, se vira. Né? E muitas pessoas tinham vergonha de dizer que tinha uma pessoa especial ou trazê-la para a comunidade, para que as pessoas pudessem enxergá-la, né? Certo. E como é que a comunidade pode contribuir ou pode contribuir hoje? Você sente que há um envolvimento? Porque, naturalmente, surge uma instituição dessa natureza quando alguém tem na família, né, uma pessoa com deficiência, se junta a outras, de repente. Mas como que a comunidade, assim, de uma maneira geral, também se envolve nos trabalhos? Vamos pensar, né, nos fundadores. Houve muita sensibilização dos mais próximos aos familiares que tinham pessoas com deficiência. Então, esses amigos, por isso que é a associação de pais e amigos. Porque muita gente sensível foi de suma importância. Eu não vou falar aqui nomes para eu não esquecer de ninguém, para eu não cometer nessa deselegância. Mas muitas pessoas da cidade ajudaram com tijolo, ajudaram com mão de obra, ajudaram buscando ferramentas e meios para que a APAI saísse do sonho e se tornasse uma realidade. Hoje, como é que você ajuda? Eu acho que o principal é desconstruindo a mente cheia de preconceito, de limitação. Eu acho que a principal forma é essa. Você enxergando a pessoa com deficiência com dignidade. Então, eu acho que a primeira coisa que a comunidade pode fazer. A segunda, se aproxime dessa instituição. Antes de falar, a gente precisa saber do que a gente está falando. E a APAI sempre esteve de portas abertas à comunidade. Então, muitas vezes, pessoas que chegam na APAI e falam: Juliana, mas isso é a APAI? Eu posso ser um voluntário? Como que eu posso ajudar? Posso ajudar financeiramente? Ju, eu não quero ir na APAI. Eu não tenho condições, ou eu não posso ir na APAI. Posso ajudar financeiramente o trabalho? É bem-vindo. Outra forma, a gente pode disseminar o bem. Então, a gente pode conversar sobre isso, a gente pode se inteirar sobre isso. Então, o que não falta são formas e meios da gente trabalhar a inclusão, trabalhar essa quebra de barreiras mesmo. Eu acho que a melhor forma da comunidade é o conhecimento e a disseminação do bem, da verdade. E para se manter financeiramente a instituição, como que ela sobrevive? Quais as formas de arrecadação? Então, a APAI tem convênios, nós temos alguns convênios. E nesses convênios a gente tem a contemplação do serviço. O serviço da saúde, nós temos um convênio com a Secretaria Municipal da Saúde. Então, a gente oferta o serviço com metas, com qualitativo, com toda a estrutura que a Secretaria nos pede. Na questão da educação,
É a mesma coisa. A gente tem convênio com a Secretaria Municipal e também com a Secretaria Estadual de Educação. E nós também temos metas, nós temos plano de trabalho, nós temos todo um aparato que nos envolve e que a gente disponibiliza o serviço e o serviço é oferecido pela PAI. Também temos, pela promoção social, um convênio estabelecido para oferecer atividades de projetos. Então, nós temos o projeto Criando Asas, que é um projeto voltado para 30 usuários que ficam integralmente na PAI. Meio período na escola, meio período no projeto, desenvolvendo oficinas. E o projeto Espaço Conviver, que é um projeto voltado para pessoas com deficiência acima de 30 anos, que aí já teria que sair da escola e teria que voltar para casa, e muitas vezes voltar para o isolamento social. E com o Espaço Conviver, ele tem a oportunidade de dar continuidade ao que está sendo trabalhado com aquela pessoa ao longo da vida, né? O desenvolvimento ao longo da vida. Então, é assim que a PAI funciona. Ju, e por que tanta festa? E por que vocês pedem contribuição? Porque não é suficiente para atender toda a demanda. Nosso prédio é gigante, nosso prédio é muito grande. Nós temos diversas atividades que os convênios não conseguem suprir. Então, através desses eventos, a gente consegue trazer mais qualidade, ter mais colaboradores. Porque, pense bem, nós atendemos 315 usuários lá na sede e 150 no Centro TEA. Hoje, nós temos 82 na sede, colaboradores, e lá 23. Proporcionalmente, é insuficiente. Então, tem colaboradores que a gente tem que custear, porque senão a gente não consegue atender a demanda com qualidade. E isso é muito importante, a gente zela muito por isso, qualidade do serviço. Agora, em relação ao papel da educação inclusiva no desenvolvimento das pessoas com deficiência, qual é o papel que a PAI realiza nesse sentido? Vamos pensar que a criança que é encaminhada para a APAI, ela tem que esgotar todas as possibilidades no ensino comum. A escola de ensino comum fala assim, eu não tenho mais recursos para oferecer essa criança para que ela tenha uma educação de qualidade e que ela venha se desenvolver. A APAI, ela chega no momento crucial na vida desses pais, aonde eles estão desesperados, onde a escola liga e fala, vem buscar o filho porque a gente não dá conta. Na APAI a gente fala, traga, a gente dá conta sim. Por quê? A gente vai acreditar no potencial, nas habilidades desse indivíduo e nós vamos construir um plano de ensino individualizado para este indivíduo. A partir de quê? Das habilidades e das competências dele. Então, a APAI é um divisor de águas na vida da pessoa com deficiência, principalmente educacional. Por quê? Porque permite um ensino de qualidade e de forma individualizada. E como é que você vê o futuro? Por exemplo, essas pessoas, elas têm a possibilidade, de repente, através desse trabalho todo de formação, de educação e de cuidados da APAI, de se tornarem autônomas, independentes? Sim, inclusive de voltarem ao ensino comum. Nós temos vários alunos que passaram uma temporada na APAI, se desenvolveram, né, alcançaram as suas habilidades ao máximo e voltaram para a escola de ensino comum. Então, a gente tem, sim, vários casos nessa circunstância. E você me perguntou também sobre... sobre a questão de se tornarem autônomos, independentes. É um dos nossos principais focos. Né? Nós temos casa-laboratório, nós temos lavanderia, nós temos cozinha terapêutica. Por quê? A gente precisa ensinar esse indivíduo a ser autônomo e independente. Então, o currículo funcional, que é uma das bases que a gente utiliza para o desenvolvimento e para o aprendizado, ele foca muito nisso, nas atividades de vida diária e atividade de vida prática. Porque é um dos medos da família. Eu vou morrer, um dia eu vou morrer. E o que vai ser do meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? Então, a gente vem trazendo essa atividade para desenvolver a autonomia e independência desse indivíduo. Realmente. Bom, nós vamos a um breve intervalo e, na sequência, nós voltaremos conversando mais com a Juliana, falando ainda, trazendo outras informações sobre os trabalhos realizados pela APAI de Itapetininga e as conquistas aí alcançadas. Fique ligado. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita pra você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, retornando com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje 7 de setembro, feriado nacional, e estamos conversando com a Juliana Kobat, diretora da APAI. Nós vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, né, desse bate-papo aqui com a Juliana. Eu já retorno perguntando a você quais são os principais serviços oferecidos pela APAI de Itapetininga. Bom, a APAI Itapetininga, ela é um grande núcleo, né? Nós oferecemos serviço de assistência social, educação com a escola de educação especializada e também a saúde com as terapias. Temos eco, fono, nós temos físio, enfim, é uma gama, psico, é uma gama de funcionários, de colaboradores especializados para atender a pessoa com deficiência. E como é que funciona o atendimento lá? Por exemplo, a família leva a criança, o adolescente lá, tem o contato com o profissional e é dispensado ou a criança passa o dia lá? Então vamos lá, vamos pensar na APAI Sede, né? Que hoje a APAI ampliou e nós temos o Centro TEA e a APAI Sede, que é Educação, Serviço Social e Saúde. A APAI Sede, pensando em escola, a criança precisa ser encaminhada pela Secretaria de Educação Municipal ou Estadual. E, depois de encaminhada, essa criança ela vai frequentar a escola como uma escola comum. Meio período, né, das 8 ao meio-dia ou das 13 às 17 horas. Então, esse período de 4 horas, ela vai receber, além da educação, toda a oferta também da assistência social e da saúde. Que bom! E como que a APAI impacta na vida das pessoas com deficiência, das suas famílias, enfim, de toda a comunidade? A maior missão da APAI é garantir direitos. Garantir direito e também assegurar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Então, quando a gente pensa nisso, o maior impacto é a pessoa ser enxergada como pessoa, com dignidade, com respeito, com acessibilidade. Então, eu acho que o maior impacto é isso, a pessoa ser enxergada como pessoa, não como laudo. A pessoa é um ser humano dotado de habilidades, dotado de alegrias, de sonhos. Então, eu acho que o maior impacto é esse que a APAI traz para a pessoa. Traz dignidade, respeito. Certo. Você mencionou aí a palavra laudo. Para ser assistida pela APAI, a criança tem que ter um laudo de um profissional? Sim, precisa sim ter laudo médico. O perfil da APAI Sede é um perfil que atende deficientes intelectuais, múltiplos e autismo. Em que grau? Nível de suporte 2 e 3. O que significa isso? A pessoa ela demanda um cuidado na sua autonomia, na sua independência, ela precisa de um suporte maior do que uma criança típica. Então, precisa ter um laudo médico com deficiência intelectual moderado a grave ou o autismo moderado a grave também. Na sua opinião, Juliana, o que é importante? Quais as maiores conquistas, pelo menos as últimas, né, conquistas importantes da APAI, pelo menos durante a sua atividade, né, a sua participação lá como diretora? Olha, eu sou uma apaixonada nata, então assim, para mim, um copo que a gente consegue trocar, para mim já é muita coisa. Mas pensando assim, na população, pensando no que a gente tem trazido de melhoria, é a construção das 5 novas salas para os autistas, né? A gente tem uma demanda reprimida de autista muito grande aqui na nossa cidade, com perfil de APAI. Então, nós estamos falando de crianças especiais, crianças com autismo moderado a severo, que estão na rede municipal de ensino ou estadual de ensino, porém, já esgotou todas as possibilidades. Então, para mim, a construção das 5 novas salas oportunizou que essas crianças tivessem a inclusão na APAI. Também tivemos a construção do cinema, também estamos construindo e ampliando a nossa cozinha terapêutica, a sala de fisioterapia, a sala de recursos, que é a sala de integração sensorial. E, por último, e não menos importante, o nosso Centro TEA, que é um marco na nossa vida. A gente sempre sonhou em oferecer aos
as pessoas com autismo da nossa cidade um atendimento com terapias, e a gente está podendo proporcionar isso para 150 pessoas. O impacto é muito grande. Então, explode o coração de alegria, de realização, de gratidão a Deus e a todos que fizeram parte dessa construção desse Centro TEA. Então, é muita coisa, muita conquista. A gente está muito feliz, muito agradecido. Parabéns. Juliana, o que representa para você o Setembro Verde, mês da inclusão, e como a PAI tem participado? Quais as ações nesse sentido? O Setembro Verde é um mês que a gente tira para trabalhar com a comunidade a conscientização, né? Então, para a PAI, para toda a federação, é um momento único que a gente se une com esse foco, com esse objetivo. Aí você fala assim, Ju, mas você veio há dias atrás falar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, do dia 21 ao dia 28, né? A gente estava conversando sobre isso. É um preparatório. Por quê? No mês de setembro, a gente veste de verde e a gente vai à luta, trazendo à comunidade o conhecimento através de palestras, de visitas, de intercâmbio. As nossas crianças vão até a escola de ensino comum, as crianças do ensino comum vão até a PAI. E esse ano o tema é maravilhoso. O tema é o preconceito limita e a inclusão liberta. Então, quando a gente pensa em preconceito limita, sabe aquele pensamento retrógrado de que pessoas deficientes podem, não podem? Cai por terra, as barreiras caem por terra. E quando a gente fala que liberta, é isso. A gente torna acessível a cidade, a comunidade, os espaços para a pessoa com deficiência. Então, é um mês singular, onde a gente tem que movimentar mesmo a comunidade, levar informação para que o preconceito, cada dia mais, seja extinguido. Puxa vida, eu tenho alguns anos de vida, né? E ao longo dessa existência eu vi muita indiferença, muito, como você disse aí, preconceito em relação a pessoa, né, com deficiência e ao seu familiar. Parece que, sabe, hoje eu vejo que nesses últimos anos nós evoluímos muito em termos de conquista, em termos de respeitar, né, essa condição, criar meios, né, de acessibilidade, de melhorar o dia a dia. E nesse contexto todo, a PAI sempre esteve presente, né? Sim, com certeza. Aqui na nossa cidade, nós estamos há 53 anos lutando pela garantia de direitos da pessoa com deficiência. Mas vamos pensar na PAI Brasil. A PAI Brasil está há mais de 70 anos. Então, uma família que veio dos Estados Unidos teve essa ideia de juntar pessoas com esse ideal, com esse foco de ser um diferencial na sociedade, de oportunizar um espaço seguro para que a pessoa com deficiência ela pudesse desenvolver suas habilidades, que pudesse ser enxergado as habilidades dessa pessoa. Porque muitas vezes o laudo ele vem bloqueando todas as possibilidades. E a gente fala que não. O laudo ele tem que ser uma forma de nós trabalharmos o desenvolvimento dessa pessoa. Então, a gente precisa enxergar as potencialidades e não as limitações. Então, a PAI, eu acho que traz isso. A PAI significa muito isso. E como que a PAI trabalha essa questão da inclusão nas escolas e no próprio mercado de trabalho? Então, nós trabalhamos com intercâmbios. A gente sempre está acessível, até você, diretor de escola, coordenador, professor da rede municipal de ensino, particular, nós estamos sempre à disposição de vocês. Quando quiser convidar, nós vamos até a escola levando palestras, oficinas. O intercâmbio ele pode atingir o que aquela escola ali está necessitando. E esses momentos são únicos pensando em educação comum. A gente ir até eles ou eles irem até nós quebra muitos preconceitos, quebra. Porque você vê uma criança Down toda desenvolta numa dança, num teatro, você fala, que isso, gente? Eu não sabia que aquela criança era capaz disso. É uma alegria contagiante, né? Demais, demais. E eles conquistam o coração da gente, sim. Eles conquistam os corações. Não só isso, no mercado de trabalho já é um campo mais difícil. Vou falar bem a verdade para você, pensando principalmente no deficiente intelectual. O deficiente intelectual, a gente trabalha muito na assistência, nas orientações, em captação de vagas, porém a permanência
é o nosso grande desafio. A pessoa até consegue ser incluída no mercado de trabalho, mas permanecer, aí já é um ponto que nós precisamos melhorar, buscar meios e estratégias para que isso deixe de se tornar uma realidade. Eu tenho inúmeros alunos que conseguem ingressar no trabalho, mas não permanecem mais do que 4, 6 meses, por falta de estrutura. É porque encontra todo tipo de resistência, todo tipo de dificuldade, né? Eles precisam de suporte, né? Eles precisam de um suporte mínimo, de orientação, de acompanhamento, porque eles conseguem executar bem o trabalho, mas eles precisam ser orientados. Precisa ter um apoio. E muitas vezes a empresa, ela cumpre a cota, ela cumpre a vaga. Porém, ela não dá meios e ferramentas necessários para que essa pessoa se sinta segura e apta para desenvolver o seu trabalho. E aí começa os colegas com bullying, com falatórios, começa a diminuir a autoestima dessa pessoa. Então, assim, infelizmente, no mercado de trabalho ainda existe um grande desafio a ser alcançado, a ser ultrapassado, né? A gente precisa lutar ainda muito nessa questão. Muito bom. Agora, existe algum projeto ou atividade específica para este período, né? Ou pelo menos agora, para o Setembro Verde, em termos de realizações na APAE? Sim, a gente está desenvolvendo intercâmbios com algumas escolas que nos procuraram, demonstraram interesse. A gente tem... Na APAE também, nós vamos cultivar algumas mudas verdes. Nós vamos até o Sestenóis, que é um projeto do nosso grande amigo Bob, que é uma pessoa queridíssima. Bob, um abraço para você e para todos aí do Sestenóis. Eles vão nos receber e nós vamos fazer um momento de interação. Também temos a oficina que nós vamos oferecer para as famílias, para desenvolver junto com as famílias uma atividade. Também teremos um momento mega especial, que é um show de talentos. Então, os nossos assistidos, os nossos usuários vão colocar aí para a comunidade as suas habilidades, né? Para que esse show de talentos seja bem lindo. Dançando, cantando, apresentando teatro. Vai ser um momento bem ímpar, bem único. Vai ser, com certeza. Juliana, deixa então para a gente uma mensagem, né, às famílias, aos ouvintes, enfim, pessoas que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, tendo dentro de casa ou não, pessoa com deficiência. Bom, eu queria me ater ao tema Setembro Verde. O preconceito limita e a inclusão liberta. Eu gostaria de que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você colocasse um momento de reflexão. Será que você aí na sua casa, você aí no seu seio familiar, você consegue dizer com convicção que você é uma pessoa inclusiva, uma pessoa que enxerga, que busca pela equidade? Então, assim, se você ainda não faz isso, procure ser criterioso, procure ser acessível, procure ter esse coração mesmo disposto a olhar para o outro sem julgamento. E para os familiares, lembrem-se, vocês não estão sós, não estão sozinhos, nós estamos aqui, nós somos uma instituição que a gente caminha junto com a família. E se você precisa de alguma orientação, de algum suporte, nos procure, que vai ser um prazer receber e atender vocês. Legal. E para hoje, tem alguma atividade? Para hoje, vamos ver aqui, dia 7. Para hoje vai ser a atividade de um grupo da APAE, da entidade. Eles vão desenvolver alguns cartazes para trabalhar essa noção de não ao preconceito e sim à liberdade, à equidade e à dignidade da pessoa com deficiência. Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e parabéns pelo carinho, pelo amor com que você exerce a sua atividade e ajudando, né, esses rostinhos tão puros, né, e que precisam de carinho. Imagina, eu que agradeço de todo o coração, você, toda a equipe, pelo convite. Vocês são parceiros e a gente ama estar aqui porque a gente sabe que é de coração. Vocês se dedicam ao máximo. Muito obrigada. Obrigada também a todos os nossos colaboradores apaixonados que todos os dias fazem acontecer o trabalho e com amor, com carinho, com técnica. Então, obrigada a todos os nossos colaboradores apaixonados. E com essa reflexão importante sobre a história e o papel fundamental da inclusão, chegamos ao final de mais um Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Agradecemos ao amigo jornalista Fábio Miranda
Fernanda por nos guiar pela história do 7 de setembro e a Juliana Kobat, diretora da APAI, por compartilhar conosco também a trajetória e o impacto da APAI em nossa cidade. Não se esqueça então de continuar acompanhando e apoiando as ações da APAI. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua atenção e até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa especial. Um excelente final de semana a todos, boa tarde. E o Jornal do Meio-Dia volta na segunda-feira. Um excelente domingo para todos e até segunda.